Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de projeção astral que aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 meses, tá? Aqui em casa, no banheiro da suíte ali no meu quarto. O meu quarto tem um banheiro suíte e nesse banheiro teve um vazamento no teto da parte do encanamento aqui de casa mesmo, da água quente, e a experiência que eu vou contar para vocês tem a ver com um banheiro lá dentro, tá? Esse tipo de experiência a galera chama de experiência de comprovação. Eu particularmente não gosto desse tema, desse título, desse nome. Por quê? Experiência de comprovação. Mas é um termo muito utilizado na galera de projeção astral, ou então de sonho lúcido, ou algo parecido. Mas por que chamam de comprovação? Justamente por isso, para comprovar que aquilo foi real. Por que eu não gosto desse título, desse nome? Porque quem tem experiência lúcida, completamente lúcida e consciente, que sabe que é real, tal qual a nossa vida aqui no mundo material, não muda nada. Na verdade, você tem mais percepções, você alcança um nível maior de realidade quando você tem experiência totalmente lúcida e concreta e consciente. Então, por isso que eu não gosto do nome de experiência de comprovação, porque o próprio ato de se projetar consciente e lúcido é tão real quanto ir na padaria comprar pão, quanto ir trabalhar na rua, quanto pagar uma conta no banco. É uma continuidade, é linear, você sai do corpo e continua a tua vida, tá? Mas eu sei que a galera gosta do nome, gosta desse tipo de experiência, de relato também, tá? Porque diz que comprova que foi real. Mas voltando, quando você tem experiência lúcida, totalmente consciente, você não precisa disso, tá? Pelo menos para o indivíduo que experienciou aquilo no momento. Mas para a galera que está assistindo, que não tem a experiência lúcida, concreta, consciente, pelo menos com constância, ou então quando tem com uma variação de lucidez e consciência, eu vou botar o título aí de experiência de comprovação para entender que aquilo ali que aconteceu fora do corpo comigo teve a ver com o momento da vigília, quando eu estava no corpo físico, beleza? Então, não sei nem se eu já contei essa parte, mas enfim... O meu banheiro da suíte, os passarinhos estão cantando ali na varanda, eu fechei tudo, mas dá para escutar. Só porque eu fui... estão cantando ali. Estão participando do relato. Fechei a janela, está tendo uma obra aqui no prédio braba. Mas vamos lá, vou ficar enrolando não. Voltando. Eu não sei se eu contei no início ali do vídeo, mas a experiência no meu banheiro da suíte, porque teve um vazamento na parte da água quente, que leva até o lavatório, que não é de responsabilidade do condomínio, porque é uma parte interna do encanamento. Beleza, depois que eu percebi que era realmente do meu encanamento, aí eu peguei uma indicação de um senhor, né, o seu Geraldo, já até conheço já há um tempo. Ele veio aqui, quebrou o teto, viu que estava pingando realmente, e me deu 2 sugestões. Uma delas, eu teria que trocar um pedaço grande do cano, ou talvez a tubulação toda, até o aquecedor que fica na cozinha, ou então fazer um estilo à la brasileira, né? Aquele estilo bem brasileirinho de gambiarra. Vamos fazer uma gambiarra ali, botar um SOS no cano, um Durepox. Então eu aceitei a sugestão dele de botar um SOS no cano, ele foi lá, é uma espécie de Durepox de encanamento, tampou o cano ali, parou de pingar. E ele falou, deixa aí 2 dias aberto para poder ver se vai pingar, mas na verdade eu que falei que ia deixar 2 dias, ele falou, não vai pingar mais, está perfeito e tal. Aí eu falei, beleza, tranquilo, seu Geraldo foi, acertei com ele, foi para casa, e ele não fechou o buraco, tá? Ele fazia essa parte da parte do encanamento, mas ele não fecha o buraco do teto depois. E tem um rapaz aqui no prédio, o William, que ele faz serviço para todo mundo nos horários vagos dele, faz um bico, né? Então se eu preciso de alguma coisa aqui em casa, tipo, um conserto, uma pintura no quarto, lixar a parede, pintar a porta, alguma coisa desse tipo, eu chamo o William e o William faz aqui para a galera do prédio. Então tem feito algumas coisas para mim, até pintou o quarto do meu filho todo. Enfim, caraca, essa obra aqui tá braba, a obra do meu prédio é uma barulheira danada, o cara com a maquita. Mas enfim, a William foi e fechou o teto, só que ele não lixou, não emassou direitinho para pintar, ele ficou de fazer isso um outro dia. Ele só fechou para não ficar aquele buraco ali à mostra, beleza? Então, depois que ele fez isso, ficou faltando a pintura do teto. Mas como o William tem outros trabalhos aqui no prédio, eu também acabei viajando uma semana, ficou o teto fechado, mas não tinha emassado e pintado. Mas a minha esposa ficou pressionando, pô, não vai pintar o teto? Já falou com o William, já terminou? Falei, beleza, vou falar com o William lá. Aí um certo dia,
fui dormir de noite normal. Isso já tinha passado mais ou menos um mês e pouco. Esse barulho aí da Makita tá demais, né? Isso é porque o meu andar é alto, tá? Mas voltando. Então já tinha passado mais ou menos um mês desse episódio dele ter fechado a tubulação ali, dele ter colocado o SOS no cano. Aí um dia eu fui dormir normal, sei lá, 2 horas da manhã, 1 hora e pouco, 3, que é o meu horário habitual. Deitei para dormir, na hora que eu deitei, não demorou 5 minutos, eu fui ejetado, catapultado do corpo em direção ao banheiro suíte, que é onde estava tendo o vazamento. Então eu fui arremessado para a porta do banheiro, totalmente lúcido, totalmente consciente, de frente para o banheiro. E quando eu olhei para o alto, eu estava exatamente na dimensão, na contraparte extrafísica. Para quem entende um pouquinho de projeção astral, você tem vários planos astrais, planos mentais, coisa até mais sofisticada mais lá para frente. Mas, no geral, a gente se projeta normalmente nas regiões astrais, e a primeira região ali, que a gente pode falar que é quase uma cópia do físico, ou vice-versa, é a contraparte extrafísica, que é uma espécie de duplicata que em alguns momentos muda um pouquinho. Ou seja, eu saí exatamente no meu quarto, de frente para o banheiro suíte, vendo o mesmo armário, mesma porta, tudo igualzinho. Eu não saí numa outra frequência de dimensão. Eu não saí num umbral, não saí numa colônia, nada disso. Eu saí no meu quarto, que são as experiências normalmente que você tem total e completa lucidez, principalmente no início das projeções. Quando você vai para uma colônia, quando você vai para um local mais distante e demora mais tempo fora do corpo, é comum que você volte em forma de rememoração, de sonho, aí você confunde, não sabe muito bem isso no início. Com o tempo, com anos e anos de projeção, você vai ver que sua mente, o seu cérebro, né, a parceria mente-cérebro e consciência, né, que isso é um outro papo, mas a sua mente astral, o seu cérebro astral, quanto mais você sai com lucidez e repete o processo ao longo dos meses e anos, dezenas, centenas, milhares de projeções conscientes fora do corpo, projeções lúcidas, quando você volta para o corpo, por essa repetição, você consegue permanecer lúcido linearmente ou ter uma rememoração completa, tá? Quando eu digo linearmente, não perder a consciência e a lucidez em nenhum momento. Mas isso demora muito. Então, as projeções mais distantes, em colônias, ou então longe da sua casa, se demorar muito, normalmente você traz em forma de sonho. Mas com a repetição constante, não. Você vai ter uma projeção tão lúcida e consciente quanto você tem no primeiro plano, né? Nesse plano extrafísico, né? Nessa contraparte extrafísica. Beleza? Então, o que eu estou querendo falar para vocês? Essa experiência foi lucidez total, completa. Não teve uma fagulha de variação de consciência. Eu saí, fui ejetado para a porta do meu quarto, para a porta do banheiro, de frente ali para a suíte, olhando para o teto. E quando eu olhei para o teto, o que eu vi? Tava um monte de bolha de água, estava pingando tudo de novo e fazendo umas bolhas no teto, de água, de vazamento, igualzinho estava antes, tá? Só que mais acentuado. Ela estava começando a pingar tanto que as bolhas estavam não só no teto do banheiro, na contraparte extrafísica, e estavam invadindo o meu quarto. Estava começando a ter bolha no teto do meu quarto, estava pingando ali bem no arco da porta, na divisória do meu quarto para o banheiro. Aí eu olhei aquilo fora do corpo e falei, caraca, mas o que é isso? Será que tem alguma coisa acontecendo aqui? Eu fiquei preocupado na hora. Eu falei, pô, um monte de bolha, de vazamento. Aí eu associei rápido ao vazamento que tinha um mês atrás, um mês e pouco. Falei, pô, mas tá solucionado? Eu falei, não, cara. Deve ter acontecido o seguinte, deve ter furado o cano e tá vazando no físico, e isso está refletindo na contraparte extrafísica, porque é um caminho de mão dupla. O que você faz no físico interfere lá na contraparte extrafísica, e o que você faz no astral interfere na extrafísica e interfere no físico também, tá? Então, é uma via de mão dupla. Por isso que entra até em outros papos de energia, de postura frente às coisas do mundo, alimentação. O que você faz no físico interfere no corpo energético e no astral, e o que você faz fora do corpo, o que você pensa, as tuas formas mentais, elas interferem no teu corpo físico, beleza? Nesse caso, o que aconteceu? Quando eu vi tudo fora do corpo, por um momento eu fiquei preocupado, porque eu não lembrei do vazamento de cara, porque já tinha um mês e pouco, eu fora do corpo. Eu falei, bom,
tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, tá cheio de água vazando, de bolha. Olhei em volta para ver se tinha alguma entidade nociva, algum obsessor, alguma coisa do tipo, e não tinha. Era simplesmente o vazamento. Cara, quando eu associei ao vazamento físico, né, que já tinha fechado o teto e tal, eu fui tracionado de volta para o corpo na hora, levantei, encaixei no corpo, eu encaixei e levantei automaticamente, minha mulher dormindo, meu filho dormindo, a casa de noite tranquilo, levantei e fui direto para o banheiro. Cheguei no banheiro, olhei, não tinha vazamento nenhum. Falei, cara, não tá vazando, mas eu saí do corpo lúcido, consciente, e eu vi o vazamento. Tá rolando ali na contraparte extrafísica. Mas se tá rolando na contraparte extrafísica, pensei eu no momento, certamente o cano físico furou também. Poderia até não, mas se o cano físico não tivesse furado e tivesse vazando, aí eu poderia pensar que alguma interferência ali do plano extrafísico, até algum amiguinho ali com alguma energia nociva, ali, alguma coisa estava rolando. Mas eu falei, não, provavelmente é o cano que furou de novo e está gerando esse vazamento na contraparte extrafísica, mas então ele está furado no físico também. Aí eu fui lá, peguei um banquinho, subi, só que já tinha fechado o teto, né? Mas o cara não tinha vindo para emassar, para lixar, para pintar, ficar tudo direitinho. Eu estava enrolando e deixando ali, porque tinha outras coisas para fazer lá em casa, e o William também, como a gente viajou, ele não pôde no período que eu queria, e enfim, não estava conseguindo. E o engraçado é que dia seguinte eu já tinha marcado com o William para vir para terminar o serviço do banheiro, agora que eu lembrei. Mas enfim, aí de noite eu saí, peguei o banco, depois que eu voltei para o corpo, né, automático, eu fui tracionado, encaixei no corpo, levantei, fui direto para o banheiro, botei o banco, subi, botei a mão em tudo, não estava vazando nada. Eu falei, cara, não está vazando nada. Eu falei, vou escutar, porque deve ter um vazamentozinho, não é possível. Isso já tinha passado um mês e pouco. Aí no silêncio da noite fiquei escutando, daqui a pouco escutei uns pinguinhos e um barulhinho, tipo de um jatinho bem fraquinho. Mas muito fraquinho, muito baixinho. Eu falei, cara, tá vazando, com certeza, não tem dúvida. Eu falei, vou quebrar esse teto logo aqui, dar-lhe um soco, quebrar o teto para já mostrar amanhã para minha esposa e vou chamar o seu Geraldo ou alguém para trocar esse cano, não ficar fazendo SOS. Mas eu pensei, eu falei, pô, vou quebrar o teto no soco de madrugada? Não vou quebrar o teto. Aí lembrei que, na verdade, o gesso eles cortam com uma espécie de uma serra pequenininha para gesso, né? Ele mete ali e vai serrando. Aí eu falei, dia seguinte eu acordo, vou dar um jeito, vou quebrar esse teto. Aí minha mulher estava indo para o trabalho e tal, aí cheguei a falar com ela por alto, ela olhou para mim assim, aí eu falei, não, mas eu não vou quebrar o teto não. Aí deixei rolar. Aí de manhã, na hora que o William já tinha marcado comigo por acaso para vir nesse dia, ele me ligou na hora do almoço, falou, Rafael, não vou poder ir não, que eu estou ajudando aí na obra do prédio e tal, vamos marcar para outra semana? Eu falei, pô, beleza. Aí dei uma enrolada na minha esposa, falei, não, o William vem na outra semana e tal, papapá. E fiquei a semana toda esperando o vazamento se manifestar de uma forma mais brutal, porque eu pensei, pô, vou quebrar esse teto, se eu der um soco vai quebrar gesso demais, posso, sei lá, danificar a estrutura ali. Eu falei, vou deixar rolar, porque tá vazando e vai começar a pingar. Não deu outra. 2 dias depois, quando eu estava no banheiro, pim na minha careca. Na minha careca é fácil de perceber. Pingo na minha careca, olhei para o teto e falei, tá aí a comprovação da projeção. Tá vazando realmente. Botei o banco, subi, fui batendo no gesso para procurar onde era o pingo. Achei o local de onde estava vindo o vazamento, porque estava um pingo bem devagarzinho, né? Ele caía, passava 1 minuto, vinha outro. Meti o dedo ali, a água já estava passando ali, o sinal que a água já estava passando já há alguns dias. Consegui furar, fiquei com a mão assim e o pingo caiu na minha mão. Aí liguei pro seu Geraldo, não, dessa vez eu peguei uma outra indicação aqui do prédio mesmo, marquei com outro senhor, ele veio, tirou o cano, trocou tudo e resolveu o problema. Estava vazando realmente, ele trocou o cano todo. Resumindo, fora do corpo eu consegui comprovar que aquilo que eu estava vendo ali, na verdade, eu comprovei depois, né? Para quem gosta desse termo de comprovação, eu comprovei depois quando eu voltei para o corpo e realmente estava vazando, tá? E já estava vazando há algum tempo, com certeza, porque já estava úmido ali, em 2 dias já estava bem úmido, e deve ter começado, sei lá, a vazar 1 dia ou 2 antes da minha projeção, tá? Resumindo,
saí em projeção astral na contraparte extrafísica, identifiquei um vazamento no astral, na camada mais próxima do físico, que refletia exatamente o que estava acontecendo no físico. Só que no físico não estavam aquelas bolhas que estavam no astral, tá? O vazamento ainda estava começando, mas como tudo é muito mais rápido ali no mundo astral, aquilo ali já estava se intensificando com muito mais velocidade. Beleza? Acho que é isso, não esqueci nada desse relato, um relato simples, uma projeção simples, mas o que eu sempre falo para vocês, quando você tem uma projeção lúcida, consciente, totalmente lúcida, que nem aqui a vida real, igualzinho você está aqui, nesse caso foi idêntica, porque foi na contraparte extrafísica, e a contraparte extrafísica é uma cópia da nossa realidade física. Às vezes você até encontra uma coisinha maior, muitas vezes você sai no quarto, tem o teu quarto, digamos, não tem não tem escrivaninha. Aí você sai e tem uma mesa lá no teu quarto, mas o quarto é igualzinho, tá? Às vezes você sai, o quarto é maior, e às vezes não, é idêntico, depende do ambiente, depende da energia do dia, da semana, isso tudo varia, tá bom? Espero que o relato tenha sido interessante, tenha sido proveitoso para vocês de alguma forma. Desde já o meu muito obrigado. Quem gostou do vídeo, dá o like, compartilha, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Beleza, galera? Um grande abraço e, como eu sempre digo, namastê!